professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga no portal do estudante e na TV Educação que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje vamos falar sobre classe de palavras variáveis. No caso, trataremos sobre o verbo. Vamos ver o seu conceito e o seu uso também. Lá na plataforma Gonçalves Dias, vocês podem ver outras classes de palavras variáveis, como substantivo, como adjetivo, como pronome. Hoje, especificamente, vamos falar sobre o conceito, a estrutura, as flexões do verbo e também as formas nominais. Então, vamos lá. Conceito. O verbo é a classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e possui inúmeras flexões, de modo que a sua conjugação é feita mediante as variações de pessoa, número, tempo, modo e voz. Então, de todas as classes gramaticais, aquelas 10 classes gramaticais que nós temos, né, que são classes tanto variáveis quanto invariáveis, de todas elas, a que mais sofre flexões, que mais sofre variações, é a classe dos verbos, né? Por quê? Porque os verbos eles vão variar, como vocês puderam ver aqui no slide, em pessoa, em número, em tempo, em modo e também em voz. Então, vamos ver cada uma dessas variações. Começando falando um pouquinho sobre a estrutura do verbo, né? O verbo é formado por 3 elementos. O primeiro elemento seria qual? Seria o radical. O radical é a base. Nele está expresso o significado do verbo. É como se fosse a parte principal da palavra, ou aqui no caso do verbo. Por isso que quando a gente vai conjugar um verbo regular, é bem mais fácil do que conjugar um verbo irregular. Por quê? Porque quando a gente conjuga o verbo regular, ele segue o mesmo radical e muda apenas as terminações, apenas as desinências que vão ali sendo modificadas. Então, é bem mais fácil a gente conjugar um verbo que é regular do que um verbo irregular. Por quê? Porque nos verbos regulares vão seguir o mesmo radical. O radical vai permanecer o mesmo para todas as pessoas gramaticais, tendo alteração aí apenas nas desinências, né? No caso aqui da palavra dissertar, observem que o radical vai até a letra T. Ali, esclarecer, o radical vai até a letra C. Né? Se vocês forem conjugar, eu esclareço, tu esclareces, ele esclarece. Então, vocês percebem que até a letra C não tem nenhuma modificação, né? Contribuir, né? A mesma coisa. Então, o radical seria a base da palavra, né? A parte principal da palavra. A vogal temática, né? A segunda estrutura aí que fica como as partes do verbo. A vogal temática se une ao radical para receber as desinências. E assim podemos conjugar os verbos. O resultado dessa união chama-se tema. Então, o que seria o tema? O tema nada mais é do que o radical mais a vogal temática. Então, quando eu encontro o radical e eu encontro a vogal temática, a junção desses dois eu chamo de tema. Então, tema é o quê? Radical mais a vogal temática. Aqui, por exemplo, né? Dissertar. Disserta seria o tema. Esclarecer. Esclarece seria o tema. Contribuir. Contribui seria o tema. A vogal temática indica também a qual conjugação pertence o verbo. Vocês sabem que nós temos 3 conjugações, né? Os verbos da primeira conjugação, aqueles terminados em AR. Os verbos da segunda conjugação, aqueles terminados em ER. E poucos terminados em OR, né? Como propor, sobrepor, depor. Por que os verbos como pôr, sobrepor, eles ficam na segunda classificação? Eles ficam como verbos da segunda conjugação. Porque antigamente o verbo pôr, ele era poer, né? Ele era chamado poer. E aí tinha essa terminação ER. Por isso, ele também pertence à segunda conjugação. Quais são os verbos da terceira conjugação? São os verbos cuja vogal temática I, né, eles terminam em IR, né? Evoluir, sair, cumprir, partir. Então, bem fácil, né, essa parte das conjugações. Primeira conjugação AR, segunda conjugação ER, e aqueles poucos verbos terminados em OR, e os verbos da terceira conjugação, aqueles que são terminados em IR.
As desinências. As desinências são os elementos que, junto com o radical, promovem as conjugações. Elas podem ser desinências de modo temporais, né, quando indicam o modo e o tempo. Nós temos 3 modos verbais, né, nós temos o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, e temos também os tempos verbais, que é o presente, o pretérito e o futuro. As desinências de número pessoais, quando indicam as pessoas gramaticais. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, eu, tu, ele. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural, nós, vós, eles. Então, as desinências vão servir para isso, para marcar o modo e o tempo, e para marcar também o número e a pessoa. Por isso, quando nós conjugamos um verbo, quando eu digo estudamos, estudaremos, estudaríamos, que eu estude, através dessas terminações, eu consigo descobrir qual o modo verbal, qual o tempo e qual a pessoa gramatical, assim como o número também, se é singular ou plural. Aqui alguns exemplos, né? Dissertávamos, o vá é a desinência que marca o tempo, no caso o pretérito, né, do modo indicativo, e o mos, a desinência do plural, indicando que está no plural. Esclarecerei, né? O re é a desinência de tempo do futuro do modo indicativo. Só vocês lembrarem lá nas conjugações, né? Quando tem aquela terminação ia, ava, rei, ria, que cada um pertence a um tempo verbal diferente, né? Contribuamos, a desinência a, desinência de modo presente do modo subjuntivo, né? Que eu contribua, que tu contribuas, que ele contribua, que nós contribuamos, né? Então, fazendo toda essa conjugação, vocês conseguem ter noção melhor. E mostra também a desinência, que está dizendo aí que é a primeira pessoa do plural. No caso, nós, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. As flexões. Para conjugarmos os verbos, temos de ter em conta as flexões a seguir, né? No caso, as pessoas, primeira, eu e nós. A segunda, tu e vós. E a terceira, ele ou ele, podendo estar aí também no feminino, né? Ela ou elas, né? Podendo ser assim também. O número, né? No singular ou no plural. O tempo, nós temos o tempo presente. Nós temos o pretérito, que ele se divide em pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Nós temos o futuro, que é o futuro do presente, e o futuro do pretérito, né? Esses aí no caso do indicativo, né? O modo, como falei para vocês, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, cada um dá uma ideia específica, né? Quando eu falo do modo indicativo, dá uma ideia de certeza. Quando eu falo subjuntivo, indica uma dúvida, uma possibilidade. E o imperativo, uma ordem, um conselho ou pedido, né? E ainda temos a flexão de voz. O verbo ele também se flexiona de acordo com a voz, né? Se é voz ativa, quando o sujeito pratica a ação. Se é voz passiva, quando ele sofre a ação. Ou se é voz reflexiva, quando ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, né? Então, por isso é reflexivo, porque ele tanto pratica quanto ele sofre a ação. Agora vamos para as formas nominais. As formas nominais são o infinitivo, o particípio e o gerúndio. O infinitivo ele pode ser pessoal ou impessoal. O infinitivo não tem valor temporal ou modal, né? Ele não está relacionado ao tempo ou ao modo. Ele é pessoal quando ele tem um sujeito e é impessoal quando, por sua vez, ele não é marcado por um sujeito, né? Aqui como nos exemplos. O gerente da loja disse para irem embora, né? Então, é infinitivo pessoal, está relacionado a uma pessoa gramatical específica. Já embaixo, cantar é uma delícia, não tem sujeito nesta oração, né? Cantar é uma delícia, então é um infinitivo impessoal, porque não veio marcado por sujeito. O infinitivo pessoal, em suma, se refere a uma pessoa, né, ao sujeito. E assim pode variar
em número e pessoa. Se ele se refere ao sujeito, ele vai poder variar em número, singular ou plural, e de acordo com a pessoa gramatical. Exemplo, o jeito é eu fazer o que a mãe pediu. É muito importante nos espreguiçarmos quando acordamos. Vejamos em quais situações pode ocorrer o infinitivo pessoal ou o impessoal, né? Quando se refere a um sujeito expresso na oração. Se não entrarmos, não saberemos o que há lá dentro. Se você não recebeu o convite, é melhor não ir à festa. Quando ele se refere a um sujeito que não está expresso na oração e que é conhecido a partir da flexão verbal, né? Por exemplo, talvez seja melhor redigirmos os artigos. Então, o MOS é desinência número pessoal, que indica o quê? Que indica a primeira pessoa do plural. Por irem, não quer dizer que eu também vá, né? Não é porque vocês vão, né, que eu também irei. Então, vê essa terminação do verbo aí. Em é a desinência número pessoal, que indica a terceira pessoa do plural. O infinitivo pessoal. O infinitivo impessoal, por sua vez, não se refere a nenhuma pessoa, né, a nenhum sujeito. Ele é genérico, ou seja, ele é vago. Não está se referindo a um sujeito específico. Ele fica generalizado, né, porque ele não especifica. Amar é viver. O jeito é obedecer. Quando falar de infinitivo, vocês vão lembrar logo, é como se fossem também os nomes dos verbos, né? Amamos, amar, escreveremos, escrever, dançávamos, dançar. Então, dá para a gente identificar esses infinitivos assim também. Vejamos em quais situações ele pode acontecer. Quando não se refere a um sujeito, exemplo, é essencial caminhar. O principal é aceitar as diferenças. Ou então, quando vem depois da preposição de, servindo como um complemento nominal, já entra aí um pouquinho a parte da sintaxe. Não existe receita mais fácil de fazer. É tão difícil de entender. Aí quando funciona também como um complemento nominal. Quando fazem parte de uma locução verbal, né? Quando nós temos aí mais de uma palavra com esse valor de verbo. Exemplo, eles devem regressar em breve, né? Devem regressar. Pretendo cooperar em tudo que puder, né? Então, temos também uma locução verbal, pretendo cooperar. Quando exprimem uma ordem, né? Uma ordem, um desejo, um pedido, marchar, estudar, cantar, dançar. Disse às crianças, imediatamente, parar. Né? Então, está dando uma ordem, um pedido, um conselho. Agora, o particípio. Nós vamos ter, inclusive, uma aula bem específica apenas para nós falarmos também sobre essas formas nominais, né? Em relação ao particípio, algumas pessoas ficam com bastante dúvida em qual utilizar, né? Se é o particípio regular, se é o irregular, e trazem aí algumas dúvidas. O particípio é empregado como indicador de ação finalizada, na formação de tempos compostos ou como adjetivo, né? Por exemplo, feito o trabalho, vamos descansar. A Ana já tinha falado sobre esse tema. Calados, os filhos ouviram o sermão dos pais, né? Então, feito, falados, né, calados, são todos exemplos de particípio. O particípio ele pode ser irregular ou também regular. Muitos verbos apresentam duas formas de particípio, ou podemos dizer duplo particípio, posso utilizar os dois. O particípio regular e o particípio irregular. São assim chamados de verbos abundantes, pelo fato de apresentar mais de uma forma aceitável. Então, eu posso utilizar tanto uma forma quanto outra, né? Por exemplo, aceitar, eu posso utilizar aceitado e posso utilizar aceito. Acender, eu posso utilizar acendido e aceso. Submergir, eu posso utilizar submergido e submerso. Mas muito cuidado, não são todos que aceitam não, né? Por exemplo, escrever, escrito, eu não tenho escrevido, né? Então, muita atenção em relação ao que é e o que não é particípio regular ou particípio irregular. O gerúndio. O
O gerúndio é a forma nominal do verbo que indica uma continuidade, né? Ainda está ali em desenvolvimento, em processamento, em continuidade. Assim, ele demonstra o desenvolvimento de uma ação em andamento ou uma ação duradoura. O gerúndio não flexiona e pode desempenhar a função de advérbio. Isso acontece quando ele exprime o modo, como por exemplo, a religiosa agradeceu chorando, né? Foi o modo como ela agradeceu a oferenda dos fiéis. A florista recebeu sorrindo a gorjeta do cliente. Então, quando a gente fala em gerúndio, vocês vão logo lembrar dessas terminações, né? Estudando, cantando, correndo, comendo, dançando, falando, sempre com essa terminaçãozinha NDO. Ainda que menos comum, também é possível que o gerúndio desempenhe a função de adjetivo. Isso acontece quando o gerúndio destaca a característica de um substantivo. Na esquina, havia mulheres protestando continuamente. No hospital, havia pacientes gritando absurdamente, né? Destaca aí uma característica do substantivo no caso, né? O gerúndio pode ter valor de pretérito quando utilizado na forma composta. Nesse caso, ele sinaliza algo em desenvolvimento, que, no entanto, já está finalizado quando falamos dele. Tendo realizado, por conferência, várias reuniões que provaram ser profícuas, apliquei o protocolo de demissões, né? Já tinha feito várias reuniões, não resolveu, então aplicou o protocolo de demissão. Estando acabada essa reunião, vou para casa, né? Então ele faz aí uma outra formação desse gerúndio. Agora vamos falar sobre um vício de linguagem. Qual é esse vício de linguagem? É o gerundismo. O que seria o gerundismo? O gerundismo é um vício de linguagem, ou seja, um desvio gramatical, e por isso ele deve ser evitado. Repare nos exemplos abaixo que o gerundismo faz uso de 3 formas verbais para falar uma única coisa. Então, o que seria o gerundismo? É o uso, né, de uma maneira viciosa, assim como nós temos o pleonasmo. O que é o pleonasmo? É uma repetição desnecessária, né, o pleonasmo vicioso. Quando eu digo pleonasmo vicioso, por exemplo, entrar para dentro, sair para fora, descer para baixo, subir para cima, isso também é um vício de linguagem. Porque se eu vou entrar, só pode ser para dentro. Se eu vou sair, só pode ser para fora. Se eu vou subir, claro que é para cima. Então, acaba sendo um vício de linguagem, assim como o gerundismo, né? Observem como fica cansativo, até para a gente ler. Vou estar ligando para você nesse final de semana. Vamos estar transferindo a ligação. Ele vai estar aplicando o manual de segurança. Vamos estar entrando em contato. Eles fazem uso de três formas verbais que estão aqui em negrito. Vamos, estar, entrando. Para dizer, poderia ser utilizado uma única forma verbal, né? Como a gente poderia fazer para ficar de uma forma mais adequada, para ficar um texto mais fácil de ler, mais fácil, menos cansativo? Vocês já perceberam que tem leituras que são bem cansativas, né, que são mais trabalhosas? Então, em vez de dizer daquela forma, utilizando as 3 formas verbais, poderia dizer, vou ligar para você, ou ligarei para você. Poderia dizer, vamos transferir a ligação, ou transferirei a ligação. Ele irá aplicar, ou aplicará. Vamos entrar em contato, ou entraremos em contato, né? Quando falamos de gerundismo, a gente lembra logo dos atendimentos de telemarketing, né? Então, eu trouxe aqui no nosso momento português nas redes um atendimento de telemarketing, quando a gente está ali tentando resolver um problema e ainda tem que lidar com o gerundismo dos atendentes, que dizem assim, né? Olá, sim, estou entendendo. Claro, estarei transferindo. Nossos atendentes estarão lhe ajudando. Você poderia ficar aguardando. Então, observe que tem um uso excessivo de gerundismo, né? O uso excessivo do gerúndio, que poderia ser evitado, porque, na verdade, ele acaba sendo um vício de linguagem, assim como o pleonasmo, assim como outros vícios de linguagem que nós também temos, tá certo? Se você quiser participar do nosso Momento Português nas redes, você pode mandar a sua sugestão lá no Instagram da plataforma Gonçalves Dias e dar aí uma dica do que você gostaria de ver analisado aqui no nosso Momento Português nas redes. É isso, turma. Um grande abraço. Eu aguardo vocês na próxima aula.